a interferência espiritual sutil, ela é perigosa exatamente pela aparente inexistência desse movimento e de como isso pode me levar a equivocar em relação a uma corrente mental em curso. Daí que existem alguns sinais que me ajudam a averiguar e me aperceber de uma interferência que eu esteja sofrendo sutil, sorrateira. E isso é de tal gravidade porque se eu não fico atenta a esses sinais, isso redunda num movimento obsessivo que pode virar uma subjugação de teor, sabor fascinatório, onde a pessoa ela vê algo e não se apercebe de que está vendo. O nível que pode chegar de alienação causado pela fascinação do indivíduo. Está sendo avisado, ter uma clareza diante de si do movimento que o espreita e que sorrateiramente tenta o arregimentar e, mesmo assim, ele acredita indene, protegido e não se apercebe. E chega ao ponto de não ver e não ouvir aquilo que está sendo aclarado e avisado, alertado. Daí que, quando se fala nesse assunto, no livro Estude e Viva, coleção Estudando a Codificação, psicografia Chico Xavier, no capítulo 35, Ambiente Espiritual, fala um pouquinho da influenciação sutil. E começa expondo a questão do sentimento de estar vencida, derrotada, e que isso, sem uma causa psíquica, moral, física, de relevo, perdure por um tempo prolongado, é necessário que eu avente, entreveja, fareje uma interferência sutil. Quando eu tenho essa tranquilidade para o movimento que eu esteja vivendo e me abro para digerir essa realidade e fazer o aventamento do que esteja em contato comigo e daquilo que precisaria ventilar, desobstruir, iluminar e orientar, leva a uma chance otimizada de lidar com aquele contexto e sair fortalecida do momento.
Daí que a vibração da irradiação, do passe à distância, do passe, a leitura do Evangelho, água frutificada, essa abertura para orar, que é uma simplicidade da alma para se abrir ao movimento benéfico que vai me alimentar e tratar a minha anemia moral, o meu enregelamento e me entrever o a ser feito. Isso me reveste de substância feliz e encorajadora nesse tentar. Veja que quando se está num orbe onde o constrangimento ele é de praxe, haja visto que o espírito superior ele não me constrange e respeita o meu livre-arbítrio. O espírito sombrio não. Daí que quando eu deixo brecha para a interferência nefanda, acaba que isso alcança por debelar a minha liberdade, porque ela não é respeitada pelo obsessor. E acaba que abre, comporta de viabilizar usar algo que acontece fora de mim para me psicossomatizar. Porque aí já existe uma conexão obsessora que impacta um órgão físico inevitável, e ao ter essa disruptura no meu estômago, que começou nessa manobra interferencial, é uma somatização descuidada que adveio de uma sugestão, de uma indução sombria. E quando o espírito que me influencia, ele é da mesma envergadura evolutiva que eu, é muito difícil diferenciar quando ele tenta me influenciar. Quando é um espírito inferior, é mais fácil que eu faça essa identificação de que há um pensamento alheio interceptando a minha manobra pensamental. Mas quando é um espírito do mesmo quilate do meu, isso se mistura no amálgama da minha ideia, da minha imaginação, da minha associação, do meu insight, da minha intuição e do meu pensamento. E daí se torna complexo separar e fazer esse prato na mesa. E aí essa sutilidade ela se reveste de uma periculosidade, porque é um patino. Mesmo porque quando eu cedo a alguma interferência que vem do meu egoísmo, do meu ciúme, da minha inveja, eu acabo que abro comporta para
uma conexão inferior que termina por me somatizar e me condicionar aquilo, porque aí entra a questão da hipnose nesse processo. Daí que um elenco de situação seria dificuldade de concentrar ideia e motivo otimista, ausência de ambientação interior para sublimar sentimento em oração ou concentrar numa leitura edificante, num áudio, num vídeo edificante. Desânimo, indisposição inexplicável, angústia, tristeza, sem um motivo claro, e intuição, pressentimento de uma infelicidade, um desastre imediato. Contra feitio, aborrecimento, velado e manifesto, por não encontrar símile ou uma condição, uma tela sobre o que ou quem possa descarregá-lo. Queixa, azedume, pessimismo, subreptício, cólera, muda, cega, surda, hipersensibilidade, tendência a anamatizar quem não tem culpa, percepção constrangida de realidade, atitude, olfato, minho do outro, que está claro ser falso e real, uma emotividade exacerbada, angústia, depressão, pirraia, a latência de pranto, na iminência de vomitar, desejo de investir na condição do prejudicado à vítima ou assumir uma postura indevida de auto prejuízo, auto martírio, bater o pé em negar que haja influenciação espiritual comigo. No entanto, passado um tempo, horas do cometimento, muda de repente o impulso, vem o pesar, o arrependimento, reconstrói a tela mental e percebo que passou o momento para reparar o erro. E aí tenho aquilo por algo onde eu fali e não há saída. E isso pode estar sutil, subreptício e imperceptível a uma rastreio vulgar, comum. E aquele que tenta fazer essa interferência, ele pode estar numa condição inconsciente. E eu acredito que
aquilo é desenvolvido por mim apenas, é um movimento só meu. Até a alergia psíquica de substância que entra nessa manobra e que me indispõe a uma averiguação correta e eu acabo sendo levada pela conexão obsessiva. Pode haver algo que foi urdido de forma calada, sorrateira, e nessa meticulosa irrompe como numa crise inesperada, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, um desentendimento no serviço, uma incompreensão, uma fechada no trânsito, que pode ter sido o estopim, a gota que faltava para aquele copo entornar. Daí se fala dessa questão da meia obsessão, da obsessão morna, do meio termo obsidiado, mas que é subreptício, imperceptível, mais frequente, acima da obsessão espetacular, que por ser vista, há quem intervém e auxilia para solver, isolar a situação. Já essa obsessão subreptícia, pela própria característica que ela se reveste, ela mina a força do indivíduo, a condição dele de prosseguir. E, ao pegar o desprevenido, o desatento, o incauto, leva junto um leme de legião de outros. E aí existe a questão da queda, da divisão, da briga, que advém dessa realidade, do ressentimento. Daí a necessidade de estudar essa realidade, de ter um confronto, um espectro com esse espelho, com o objetivo de ir em busca do ponto nefrálgico para tratar.